Mulberry Country. Country? Mulberry Country. O que é Mulberry Country? O jogo mais, nossa, birolave das ideias do Roblox? Rapaz, tá certo isso? Caraca, é isso tudo? Gente, Roblox tá assim? O Roblox tá assim? Você os viu. Anjos Caídos do Condado. Vamos descobrir agora qual é o IP. Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Eu conto com a tua ajuda. Olá, amigos. Eu Esse vídeo conto aqui com vai ter que várias ser só ajudas. áudio de novo. Eu tive alguns problemas com o computador mais uma vez e eu não queria ter que atrasar vídeo. Se eu fosse me gastar pra arrumar esse computador a tempo, eu não ia conseguir gravar esse vídeo, porque hoje estamos numa quarta-feira, às 5 da tarde, pra postar esse vídeo no sábado, e o editor vai ter que correr contra o tempo, mas vambora. Mulberry County. Eu sei que pelo nome do vídeo e pela thumb, pode até parecer um tema genérico, Urban Spook, Mandela terrorzinho, mas não é. O que eu vou apresentar pra vocês é a experiência definitiva de horror no Roblox. E eu acabei de crinjar firme falando isso. Enfim, É eu o sequer vou Roblox fazer a 2. introdução pra esse vídeo. Eu vou pular direto pra intro pra conseguir cair de cabeça nesse tema desse vídeo e no condado de Mulberry. Nesse game, a gente vai ter pouco contexto do que tá rolando inicialmente. Então, pra conseguir preservar a imersão, digamos assim, eu vou dar o mesmo tanto de contexto pra vocês que o game me deu. O game começa nos dando uma pequena explicação sobre alguns casos que tem rolado no condado de Mulberry, que é onde o jogo se passa. Em 1995, o condado tinha um total de 35 desaparecidos, e somente em 2 meses, esses 35 casos se tornaram simplesmente 508. O quê? Tá, tem um problemaço acontecendo aí, Além né? desses Primeiro de diversos tudo- desaparecimentos, primeiro de tudo. várias casas foram invadidas. Qual o tamanho desse condado? Hã? Desaparecido, velho. Meu Deus do céu, já Tipo era, assim, né? o condado inteiro sumiu. Exatamente. O que colocou todo mundo daquele condado em alerta. E nisso, o governo emitiu uma transmissão emergencial na TV pra alertar todo mundo do que tava rolando. E o policial da transmissão, por algum motivo, me lembrou o Lua Gameplay. Mas enfim, nessa chamada Parece emergencial, a polícia relata um caso que eles foram atender. porque Eles foram é o Lua chamados Gameplay, por né? um morador que reclamou de um barulho na volta da sua casa. E quando eles chegaram no local, eles se depararam com o que eles descrevem como uma criatura pálida de mais de 8 pés de altura. 2,4 metros. Ah, então tinha 2 metros de altura. Tinha 2,40 metros de altura. Isso aqui é em cálculo de gente, né? Porque esse bagulho de ficar usando pé, polegada é coisa de... Isso é coisa de gente doida. Ah, não. Esquisito. Lembra vagamente o The Rake. E pode marcar aí no bingo humilde, eu citei creepypastas. A recomendação é trancar as portas e as janelas, fora que um toque de recolher tá ativo a partir das 8 horas da noite. E claro, por nada no mundo tu deve chegar perto dessas coisas que tal atualmente evacuar a estão sendo cidade? chamadas Então? pelos pesquisadores de anjos caídos. Ah, os pesquisadores chamaram de anjos caídos? Caramba, os pesquisadores estão como? Eles estão pesquisando. Seguindo as regras, em teoria tudo deve ficar bem. E provavelmente ficaria mesmo, se o nosso protagonista tivesse visto esse noticiário. Ele não viu. Esse contexto foi pra gente do universo do jogo, mas o protagonista não viu nada disso. Aí é foda, hein, Caraca, o pronto. maluco é o maluco mais alienado do mundo. No condado que ele mora, que é um ovo, sumiu 500 pessoas, metade da E cidade ele tá não tá sumindo. sabendo de nada. Não tá sabendo de nada, ninguém comentou com ele. O cara não sai de casa, O né? cara não sai. Ele é aquele vizinho odiado por todos. Ninguém fala com ele. Ninguém fala com ele, ninguém passa nenhuma informação, não tem nada em casa, a casa dele vazia. A gente vai conseguir mais 2 contextos iniciais que talvez sejam importantes. Primeiro, os pais do protagonista saíram de casa no fim de semana, algo que não é muito habitual deles. O protagonista cita ter notado que na saída deles tinha algo de estranho e que eles tentaram disfarçar, só que eles não conseguiram, e desde então eles não voltaram. O segundo Os pais contexto que a gente deixaram descobre pra é trás. É um esqueceram de mim, só que os pais foram de base. que, pelo pais rádio, a gente deixaram o fica sabendo moleque que um pra trás. biólogo importante chamado Alan Fletcher tá desaparecido. In other news, world-renowned biologist Alan Fletcher has gone missing this past weekend, leaving many to question his well-being. Ok? Momento gameplay. A gente tem uma pequena lista de afazeres colada na geladeira, deixada pelos nossos pais. Maneiro, Tirar o lixo, hein, alimentar os joguinho. animais e fazer o nosso dever de casa. Mas antes, a gente toma um café da manhã. Quando a gente enfim tá indo fazer as coisas da lista, o telefone toca e um tal de Benson vai estar na linha. A gente vai entender um pouco qual é que é desse mano. Aparentemente, esse cara se trata de uma pessoa que faz bullying com o nosso protagonista. Eu ouvi dizer que seus pais saíram ontem à noite. Eu e os meninos vamos passar pela sua casa mais tarde. Esse Benson não é realmente uma ameaça. Ele é só um mala que gosta de sacanear o nosso protagonista. O nosso protagonista só fica tranquilo com essa ameaça porque o seu irmão Chris vai estar em casa aquela noite. Então a gente não vai estar sozinho. É engraçado que no exato momento tá. que o nosso protagonista fala isso, ele nota que tem uma mensagem na secretária que ele não ouviu. E a mensagem era justamente esse Chris avisando que ele ia chegar muito tarde aquela Aí é noite. foda, A Chris. gente vai estar sozinho. Vamos tirar o lixo pra fora. A coisa mais importante que acontece nesse momento é que uma pasta vai cair de um carro que passa. E parece ser uma papelada importante. No título desse papel tá escrito Estudo sobre Anjos Caídos. Cara, o maluco deixou isso cair como? Gente, é Tipo o assim, pesquisador mais profissional da história. esse pesquisador não tava muito...
Não tava nada. Ok, tá tudo se afunilando no mesmo lugar. Por conta dessa papelada provavelmente ser algo importante, o nosso protagonista resolve guardar essa coisa no quarto dele. Tudo pra caso aquele carro voltar atrás desses papéis. O nosso protagonista realmente não faz a menor ideia das criaturas que moram lá fora. Tá muito escura essa casa. Gente, meu escuro filho. Abre pra uma janela. caramba. Ai, que susto. Ai, papai. Talvez não Ai, more vi. tão lá fora assim. A gente larga É esses papéis aqui no quarto dele. Uma das Vixe, tarefas Maria. que tinha naquela lista era da gente Maneiro, fazer hein? o nosso dever de casa. A gente já tá aqui, então já vamos aproveitar a ida. É engraçado que quando a gente... Normal, né? Todo mundo no seu cantinho de dever de casa tem uma lanterna gigantesca ali pra fazer dever de casa, né? Vai que acaba a energia enquanto você tá fazendo Pior que é verdade. o tamanho dessa lanterna. velho. Cara, lá Do foi lado de da lanterna. VZ. Porque o moleque, cara, porque o saber não tem hora. Se acabou a energia, ele tem que estar preparado. Se tá de Vamos noite, aproveitar ele a tá ida. com É engraçado preparo que quando a doido gente ali. faz as tarefas, a gente vai passar por um quiz um tanto quanto estranho. Qual o seu nome? O meu nome estava escrito na lista que me foi deixada na geladeira, então essa foi fácil. Quanto é 2 vezes 2? É 4? Uai. Quanto é 9 dividido por 2? 4.5. É 4.5. Enfim, as perguntas são de conhecimentos gerais. Só que vai chegar um momento que as perguntas vão ficar num nível de dificuldade difícil de acertar sem uma pesquisa prévia. Ou então vão ficar muito subjetivas, imprecisas. Eu não entendi muito bem o que é essa parte aqui. Quão grande é realmente grande? Ah, Ah, é muito depende. grande. É, assim, às vezes 14, 13, gigantesco, né? Eu não posso ver esses vídeos deliciosos. Gigantesco. Quis comunicar. Quando nossos estudos acabaram, já é quase de noite. E o nosso protagonista resolve bater um pratão. Mentira, ele só come um salgadinho. Pausa, eu quero citar algumas coisas estranhas que eu notei pela casa. Os quadros dessa casa são estranhos. Lembra o momento que a gente tava subindo pra guardar os papéis e aquela silhueta apareceu no escuro? Então, essa coisa tava apontando pra um tortinho. desses quadros. Tá e tortinho. esse é o quadro. Parece uma pessoa parada na luz em meio à escuridão. Não sei. Também não sei se isso é importante. O quadro que tem no quarto também é bastante esquisito, além de que tem algo censurado nele. Vale lembrar que isso aqui que a gente tá vendo Meu é a resenha Deus, parte as 1 pessoas de estão 3 sendo capítulos que ainda vão sair. arrebatadas. Então, nem tudo possa vir a ter sentido agora. Tarefas. Ainda falta a gente dar comida pros animais da casa, que são os cavalos. E quando a gente tá indo fazer, o telefone volta a tocar. E essa ligação me quebra. é um pouco estranha. Ah, vai se Ai, lascar. fudeu. Não. Ah, meu filho. Eu já ia, ó, encher a minha roupa de faca. Aqui, ó. Essa Várias ligação foi faquinhas escondidas estranha. aqui, Eu ó. fico paranoico, pra Você variar. tá Fecho maluco? todas as janelas que eu tinha acabado de abrir e volto a fazer o meu dever de casa. Iria, se Ah, estivesse não vivo. voltava, brincadeira. não. No momento que eu subo as escadas pra estudar, Entendi. Cê é louco, uma janela se moleque! quebra. Foi uma janela da cozinha que foi estourada. Uma janela e toda a cortina que tinha naquele janelão foi jogada pro chão. É engraçado que a maior preocupação do protagonista agora é a bronca que ele vai tomar dos pais. Eu chuto que ele não tá preocupado com os anjos caídos. Ele deve estar pensando que tudo isso é culpa do Benson. Sendo sincero, o protagonista nem se lembra daquele papel que ele achou que fala dos anjos caídos. Tendo limpado esses vidros, a gente enfim volta pros estudos. E quando a gente Meu Deus termina, do já é céu! tarde Ele pra caramba. E a gente voltou acaba caindo no sono pra ali na mesa estudar. mesmo. E durante esse sono, no nosso subconsciente, Arregaçaram alguém vai a falar com a janela gente. dele. Inicialmente, essa pessoa fala com a gente fazendo várias perguntas muito imprecisas, mas todas questionando possíveis decisões que a gente ainda vai ter que tomar. A maioria delas se referindo à fidelidade a alguém ou a algo. Você confiaria sua vida a alguém se essa pessoa não fosse mentirosa? Harry, você não tem muito tempo. Não importa o que aconteça, tudo o que importa é você acreditar naquele que nunca mentiu. Depois disso, um pequeno questionário. Você consegue ver? Tá nas árvores. Não? Ele nos vê, através da janela. Credo. O nosso protagonista levanta num pulo de susto. Afinal, já é quase de madrugada e ele ainda não deu comida pros animais. É engraçado que naquela ligação com o Que seu irmão animais? Chris, ele até cita pra que a gente não esqueça de novo. Afinal, Os a última vez cavalos os cavalos morrendo de fome. Os cavalos. quase morreram de fome. Literalmente. A gente pega uma lanterna e vai até... Eita, porra. A porta é shiny, captura. Esse som foi no jogo, e o nosso protagonista ignora um literal rugido vindo do lado de Normal. fora. Enfim, antes que a gente possa dar comida pros coitados Normal, dos né, pô? cavalos, É os cavalos com fome. alguém bate na nossa porta. E falando de verdade, esse momento, na minha opinião, foi um dos mais surpreendentes desse jogo inteiro. Porque, por mais que não pareça, isso aqui ainda é um game do Roblox. Logo, se um personagem for aparecer, a gente espera ver algo assim. E não uma pessoa real na Ah, mano, que é isso? Respeita o Roblox, pô.
Do nada, o PNG do... Roblox, meu Deus, Escuridão. Gang Eu sei que Gang olhando Bro. assim parece até meio tosco, mas acredita em mim, no momento ali, na gameplay, isso me deixou totalmente arrepiado e assustado. Basicamente, esse senhor vai pedir pra entrar na nossa casa. Ele cita que ele teve um problema com o carro dele, tá procurando por ajuda. Eu não deixo ele entrar na minha casa, obviamente, Senhor é um tá bagulho estranho, estranho. né? Mas esse vovô vai ter a audácia de insistir ainda mesmo assim. Então, ele Ih, lança vai a sem infame vergonha. pergunta: você tá sozinho? Me deixa entrar. O nosso protagonista continua negando, e nisso Oxi. o senhor simplesmente começa a se enforcar na nossa frente. Vai doido. É, vai. Vixe, se transformou. Eita! Ixi, virou um capetão. Pô, maneiro esse... Né? Legal, achei legal. Ficou maneiro isso daqui, realmente, Ixi, hein? quebrou foi tudo. Será que jogar isso daqui é maneiro? Será que depois de eu saber tudo isso daqui que eu tô sabendo, será que Eita o jogo ainda vai porra. ter... Valha, O nossa senhor senhora. foi embora. E o nosso protagonista tem um palpite do que possa ser isso que aconteceu. Ah, do Não, jeito, se esse moleque ficar nessa casa do jeito ainda que ele é, eu sei o que ele vai fazer. Ele vai voltar pra estudar. Meu Deus do Benson, céu. aquele rosto me parecia tão familiar, igual o traje de Halloween que ele usou no ano passado. Apesar da aparição ter sido bem estranha, ainda mais pelo final que a gente Ele viu, acha o que Benson o real- Benson pagou um idoso pra se fantasiar e ir lá assustar ele. Eu acho que esse aqui é o top protagonistas mais burros dos filmes. Meu Deus do céu, amigo. Gente do céu, acho que tem que estudar mais, viu? disse que ia sacanear o nosso personagem ainda hoje. Então pode ser que seja. E já que o protagonista vai levar essa narrativa Claro. como verdadeira, a gente vai ter que levar também. Tá, alimentar os cavalos. Claro. Meu Deus, esses bichos já devem estar fedendo já no chão, sem comida. A gente vai até a cozinha e pega a ração e vai até o estábulo. Ele ainda no foi escuro, lá? só com uma Claro. lanterna. O que pode dar de errado? Tudo. Quando a Meu gente chega no Deus estábulo, do os cavalos céu. vão ter sumido. Ao que dá a entender, Comeram o os nosso personagem cavalos. junto da sua família moram numa espécie de Do jeito que o cara é inteligente, ele vai achar que os cavalos foram no McDonald's comprar comida. Porque não é. sítio. Então assim, tem bastante lugar pra procurar esses cavalos no matagal. Uau. A gente vai seguir uma trilha que tem por ali mesmo. Mas é preso- sempre bom Gente, cuidar. só O Benson colocar ou comida algo onde eles pior pode costumam estar entre as comer. árvores. Né? Quando eu estiver com fome, eles voltam. Essa Vai pegar trilha é cavalo extremamente por longa. cavalo? E a todo momento a gente precisa estar atento, porque o game vai tentar nos assustar. Aí é foda, hein? Foi mal. Não demora muito, a gente chega no local indicado. A gente caminhou esse trecho todo pra descobrir que os cavalos viraram só um amálgamo de carne. Ou pelo menos eu acho que era pra ser isso. Não vamos pedir muita gente isso aqui em The Roblox. Cavalos. Se isso for coisa do Benson, ele passou muito dos limites. Essa sacaneada do Benson tá como? Ah, esse Benson, ele sempre aprontando. Benson maldito, Nossa, matou meus cavalos. Ano anterior foi nossa criação de vacas. Esse ano foi os cavalos. Este Benson. Mas a gente sabe muito bem que não foi ele. Nosso protagonista sequer cogita os anjos caídos, na verdade. Nem o Benson ele cogita. Ele acaba culpando alguns lobos da região por esse ataque. Nesse Não caso, é ele pode ainda estar em possível, perigo. gente. É o cara mais maluco que eu já vi da face Então da nosso Terra. objetivo se torna voltar pra dentro de casa o mais rápido possível. E na distância da nossa casa, dá pra ver claramente que tem algo lá dentro. E piora, Vai conforme lá. a gente chega mais perto, dá pra ver que a criatura entra dentro na casa. O nosso protagonista Com nota que certeza a é o porta da frente Benson. estava aberta, sendo Pede um que café. eu tinha fechado. Fora que no piso da casa tem diversos arranhões no chão. E me incomoda O muito Benson. em como o nosso protagonista é cético. Ele releva a porta tá aberta e ele acha que esses arranhões no chão foram feitos por ele mesmo. Quando ele Dá, tá com certeza. Ele falou, acho que posso ter feito isso quando eu limpei o vidro. Cara, esse moleque precisa muito estudar mesmo. limpando os vidros do chão quebrados. Mas tudo bem, se essa é a forma dele de encarar os próprios medos, quem sou eu pra julgar? Só Ah, eu julgo, hein? por Eu descargo de julgo. consciência, a gente dá uma revistada na casa inteira e não acha absolutamente nada. A gente procura em todos os cômodos e nada. Porém, quando o protagonista passa pelo quarto, ele nota que ele ainda não viu aquela papelada. Lembra quando o carro passou e largou os papéis sobre os anjos caídos? Então, ele não abriu essa papelada ainda e resolve abrir agora. Meio tarde, mas antes tarde. Esse foi o tempo que demorou pro cérebro dele captar a mensagem que ele achou uns papéis e resolveu olhar os papéis. Essa papelada que a gente tá por olhar é confidencial e ela tava sob a custódia de um cara chamado Bill. Qualquer pessoa encontrada em violação dessas leis será considerada culpada de terrorismo doméstico e listada para terminação. E detalhe, essa papelada é de uma empresa chamada Elk Inc. e o seu CEO é um cara chamado Alan Fletcher, Esse o mesmo Alan cientista Zoca. que tava desaparecido. É A o gente Alan. ouviu o nome dele na rádio. As coisas estão começando a se interligar mais forte agora. Esse documento inteiro, a partir de agora, vai ser lore atrás de lore, basicamente. Aquela coisa que tá lá fora é chamada internamente de Projeto 12 ou ZEAL. O cabeça dessa pesquisa era o tal do Alan Fletcher. Porém, em determinado momento, ele foi tirado do seu cargo. E essa pesquisa deixou de ser da Elk Inc. Esse projeto inteiro passou a ser do governo dos Estados Unidos. Essa tomada de posse foi tão intensa que o próprio prédio da Elk entrou pra fila de demolição.
A impressão que fica era que o governo queria Foda. meio que apagar o histórico dessa empresa e tomar posse do seu projeto, aquela coisa que vive nas árvores. Junto desse arquivo a gente vai ter uma fita VHS com informações sobre o projeto. E também vai ter uma quarta seção do arquivo, só que essa seção possui uma senha de 4 dígitos. E a gente já volta nisso. A gente tem uma fita pra assistir. E o toca-fitas tá lá no porão da casa. A gente realmente vai ter que descer até lá embaixo só pra assistir. Tá porra! Desculpa de novo. Vamos à fita. O conteúdo da fita é literalmente um análogo de horror dentro do Roblox. Nesse vídeo, eles basicamente vão dar algumas dicas de sobrevivência contra ursos, pumas, ó a minha aí, ó, coiotes. Eles também ensinam que se por um acaso tu encontrar uma pessoa perdida na floresta, a recomendação é ajudar essa pessoa a se achar. Porém, se tu encontrar alguém suspeito da floresta, tu precisa denunciar essa pessoa. E claro, hora ou outra, a gente ia chegar na cereja do bolo. Amigão, toda pessoa que eu encontrasse na floresta vai achar suspeita. Qual a diferença de você Qual a achar? diferença da pessoa perdida na floresta pra pessoa suspeita na floresta? O que essa pessoa está fazendo na floresta sozinha? Tá suspeito de todas as formas, gente. Eu acho que deveria chamar ajuda, né? Nos dois casos você chama ajuda, né? Já que você não consegue identificar. Quando você encontrar um humanoide, você deve relatar o máximo de informações possíveis pelo seu rádio de emergência. Lembre que essa fita era de alguém que perdeu. Essa fita não era pra civis. Quem deveria estar com essa fita deveria ter um rádio pra relatar tal emergência. A gente é só um civil que não tem rádio. Não retorne até que você tenha reportado com sucesso um humanoide, ou você será enviado de volta pra prisão. Quando eu li isso aqui, eu pensei, eles estão colocando presidiários pra ficar de frente com essas coisas? Isso é muito cruel. Agora vem as dicas de como encontrar humanoides. Marcas de arranhões são um sinal de que tem um humanoide por perto. Presidiário. O cara largaram o maluco, ele dane-se, paizão. Tô livre. Não, pior de tudo, eles acreditaram que os presidiários Ah, realmente é. iriam, né? Aham. Com certeza, atrás dos Os caras bichos desse aleatórios. universo é que eles têm um QI muito baixo. Eles soltaram um monte de presidiário e acharam que os caras iam Falaram, ó, atrás dos sumiu anjos caídos. 500 e não sei quantas pessoas. Tinha um vilarejo. Pega o presidiário. Mande os presidiários. Liberte todos. Mas, senhor, eles vamos libertar. Vamos libertar porque são pessoas que com certeza vão voltar pra cadeia. Grandes pilares de ossos Que e carnes maluquice da também são porra. pistas que possuem um humanoide por perto. Foi citado Claro. naquele arquivo, inclusive, um descarte de carne que tava desaparecido. Tudo tá cada vez mais fazendo sentido. Após a gente ver isso, a fita vai dar um erro e o nosso protagonista resolve dormir. Foi coisa demais pra um dia só. Dormir Esse talvez cara é realmente doido, faça véi. ele ficar Cê melhor, tá mas maluco. não vai consertar Meu a janela Deus. nem trazer os cavalos de volta. Durante o sono, a gente vai Bacala. revisitar algumas memórias que vão ser chave pra gente entender tudo que tá rolando nesse game. A memória que vamos ver se chama Um Dia Especial de Henry, a gente. No caso, se trata de um dia que ele foi acampar com seus pais. Às 6 da manhã eles saíram de casa pra Bear Lake, local do acampamento. E ele gravou um pouco, mas logo ele teve a sua gravação interrompida. Isso porque os pais dele iam precisar daquela câmera, tá bom? Nesse acampamento eles acabaram por se encontrar com um amigo do pai do protagonista, um cara chamado Daryl. E esse cara permitiu que a gente gravasse algumas coisas naquela área. Só que o nosso protagonista também ouviu uma conversa entre esse Daryl e o pai dele. Na conversa, o Daryl cita que aquela câmera que a gente tava usando tinha um sensor de movimento. Tudo que tivesse a 12 pés de distância da câmera ia ser marcado no visor dela, mesmo que não desse pra ver a olho nu, seja lá o que tá na nossa frente. Vale citar que esse Daryl também tava sendo citado naquele documento que a gente viu. No É caso, brabo, hein? uma investigação foi feita em cima desse cara por um motivo que na nossa papelada tá censurado. Mas guarda essa informação na mente. O acampamento deles era no meio da floresta. Mas pra noite, quando deu a hora de dormir, os pais do nosso protagonista ficaram fotografando a mata. E a gente tem acesso às fotos. As fotos têm uma vibe meio Liminal Spaces, e pelo menos me causaram um certo desconforto. Mas no final do dia, elas são inofensivas. Eu acho, pelo menos. É citado que os pais do protagonista queriam algo com essas fotos. Eles estavam procurando algo. Mas seja lá o que eles querem, eles não tiveram sucesso. Às 3 da manhã, o nosso protagonista cita acordar com alguém chamando o nome dele na floresta. Os seus pais não acordaram, então ele decide investigar sozinho a sua voz, que tava Claro. vindo de muito Claro. longe. Ele pegou A gente Não. sabe que ele é o cara mais sensato desse, né? a câmera e saiu óbvio mata que ele dentro. vai. Ele fica Claro. andando pela floresta por um bom tempo, tentando encontrar quem chamava ele. O que Sim, mais me sim. assusta nesse vídeo que ele gravou é que em certo momento a detecção de movimento da câmera apita. Pô, a câmera de 1992 era pica com esse sensor de movimento, hein? Essa câmera aqui, se a gente liga, uma Sony A7R4, o bagulho foda, não foca direito a gente. Quanto mais o coisa, a câmera é caríssima. Ué. E mais, ele não identifica o movimento das árvores mexendo, das plantas mexendo, de nada. Ele conseguiu cravar um ser passando. Foda. Top Nosso câmeras, protagonista fi. não alcançou a voz e eventualmente ela parou, mas ele já tava longe demais daquela Cara, floresta. é doido de ter entrado no meio do mato ainda pra procurar alguém aleatório chamando por ele. Maluca esse ser humano aí. Aí vai ter susto, né? Tá, isso foi meio idiota. Eu fiquei entediado.
então eu voltei pra cama. É. As coisas não se resolveram Eu tão também. claramente assim. Porque, seja lá o que tava nessa floresta, essa coisa seguiu eles até em casa. Isso que a gente tá Maneiro. vendo agora Maneiro. é a visão do Maneiro. nosso protagonista Maneiro. na noite seguinte Bicho ao feio. acampamento, Mais já em maneiro casa. do que o Aquela outro criatura lá, seguiu né? eles até em casa e ela sempre fica nas sombras. Maneiro também. Maneiro. Não acho isso aqui maneiro. A criatura tenta falar com a gente, mas não dá pra entender uma única palavra que ela fala. Essa parte do vídeo tem uma vibe meio The Boiled One. Em certo momento, a criatura cria olhos e também nos mostra isso, o que parece ser alguém, já só o corpo censurado. Uma escrita que diz sua alma. Bacana. E o jogo trava. Enfim, acordamos. O que nos acordou foi o alarme de incêndio da casa, que por algum motivo tá tocando. A gente vai até ele e não entende por que está tocando, mas no canto da tela a gente pode ver que a gente não tá sozinho. Uma mão esquelética apagou a luz. E sabe o que é mais incrível disso tudo? Nosso protagonista não viu essa mão. Quando a gente entra no quarto que tá Claro ali essa que coisa não, que pô. apagou a luz, a gente... Maluco, Esse pô. protagonista aí, ele é, né? Esse cara é Ele um tá de parabéns. tonhão, Assim, velho. eu não tô sentindo medo por causa do protagonista. Eu estaria torcendo pro protagonista ir de base. Aqui eu tô igual, ah, não, mas leva. Esse daqui tá... Eu acho que até o experimento aí, o projeto, ele tá impressionado com esse protagonista. Ele falou, cara, parabéns, esse daqui é o pior. Eu tô tentando fazer de tudo. E nada atinge esse ser aqui. Eu apago luz, eu pego o cavalo. É o cara mais aleatório. Até o bicho tá abismado. É, ele tá... Não é possível. Não é- eu vou apagar a luz. Eu apagar a luz e o cara fala assim... Eu vou ver até "Nossa." onde isso vai dar. A gente Em consegue algum ver que momento, claramente tem alguém no guarda-roupa. Mas o Mas nosso não. protagonista diz, não tem nada aqui. A gente percebe que ele é míope, gente. Ele precisa de um Um óculos nível muito urgente. alto de miopia. O diabo que tá ali deve ficar... Não é possível. Não é possível. Sendo sincero, nessa altura do campeonato, eu já tava torcendo pro bicho matar logo o Ah protagonista. lá, Vai ser Foi burro, o que eu falei. Estamos juntos. Daqui, ele resolve ir pro banheiro. E lá dentro, ele finalmente nota que ele não tá sozinho por conta de um rugido que ele ouve vindo do resto da casa. A gente aqui acertou, ó. Ele é míope. Ele é Ceguinho. Não vê as coisas direito. Não, mas antes ele ouviu já o rugido lá fora. Não, a audição dele é boa. Apaga a luz Mas do banheiro a e se esconde vista- dentro do armário. E de dentro do armário, a gente vê a porta se abrindo. Então, uma mão passa pelo marco, de repente um rosto e... isso é uma prova cabal que os anjos caídos realmente existem. Nessa parte, a gente tem que fazer um minigame numa vibe meio oso pra não fazer barulho. Mas essa parte é scriptada pra tu errar. Não importa o quão bom tu seja, tu vai errar e essa coisa vai te ouvir. Quando ela te ouvir, ela abre as portas do armário e diz: você deve testemunhar seu partir. E aqui, essa coisa ia de fato nos levar dessa pra melhor. Mas uma luz entra pela janela do banheiro e afasta essa coisa. Sim, caso vocês não tenham notado ainda, essa coisa não gosta de luz extrema. É por isso que ele tá sempre no mato. Lembra daquele quadro que antes mostrava um personagem escondido na luz? Agora a gente vê a imagem da criatura no escuro. A gente precisa ficar na luz. E caso vocês estejam se perguntando da onde veio essa luz, lembra do Chris, o nosso irmão que ia chegar atrasado? Então, ele Não acabou de acredito que chegar o Chris com um tá carro vivo. com um farol bem alto. É bom pra tomar multa isso daí. A partir de agora, o objetivo é sair de casa até o Chris. E dessa vez o detector de fumaça vai estar apitando com razão. Isso porque a casa inteira tá em chamas. A parte boa é que não tem... Pelo menos tá iluminado. Tá iluminado, não tem sombra, né? A criatura fez isso? Eu presumo que sim, eu só não sei o porquê. Não foi a criatura. Eu não sei. Pô, ela não gosta de luz, ela taca fogo? Não, foi esse moleque. Esse moleque deve ter esquecido algum miojo aceso. É verdade. Do jeito que ele é, Do jeito que ele é. a criatura tá tentando avisar ele. Ele falou Você assim, ele deixou falou, o fogão ligado, você vai cara." contemplar o seu fim. Só que a próxima frase era, você deixou o fogão ligado. Tá tudo queimando lá fora. Só que não deixou. Aí, ó o que deu aí. Eu O acho bicho engraçado só essa tentou parte, porque a ajudar, música véi. que tá tocando é super ação. Mas o nosso protagonista vai caminhando até o carro do irmão dele na maior paz de Cristo. É isso, cara. Ah, mas quando Enfim, chegar lá, quando a você gente sabe o que alcança vai o carro do acontecer, né? Chris, ele não vai Cadê mais o estar Chris? ali. Nosso protagonista Ah, chuta que talvez ele tenha se Merda, enfiado no Chris. milharal que eles têm lá. Claro que sim. Ele viu a casa pegando fogo e ele foi pro milharal. Na dúvida é o milharal, né? Sequer cogita que o Caralho, irmão tenha Chris. sido pego por aquela coisa. Não tendo muito o que fazer, a gente Esse se enfia no protagonista milharal é muito atrás do bom. nosso irmão, no melhor estilo Deborah e Night Shift. Eu tô cheio de referências hoje, desculpa. A gente anda por lá, tudo pra encontrar o óbvio.
a criatura nos encontra. O nosso irmão não tá aqui pra nos salvar agora. Com licença, criatura, você viu meu irmão? Do jeito que é o protagonista aí, eu acho que ele foi no senhor. milharal porque a casa está pegando fogo. Você poderia ligar para os A bombeiros? criatura tá pronta pra nos atacar. Só que a gente consegue se levantar e sair em disparada de lá. E quando a gente tá quase chegando de novo em casa, a gente é interceptado de novo. Quando a gente saiu de casa agora por último, a gente saiu pela porta dos fundos. O nosso irmão podia muito bem estar entrando pela porta da frente desse meio tempo e a gente só teve um desencontro. O nosso É irmão verdade. não tava nesse milharal. A gente se colocou em perigo à toa. É um miojo já No pra momento em isso. que o nosso protagonista tá no seu literal leito de morte com a criatura, ele faz uma coisa inusitada, talvez. Ele começa a rezar. Ele pede pra que se Deus exista, que ele o salve. E assim, eu sou cristão. Não praticante, mas eu sou cristão. Eu rezo, etc. Eu respeito. Só que eu não me aguentei, porque o personagem simplesmente manda por favor, me salva em nome de Jesus! E o irmão dele aparece bem na hora com o farol e salva ele de novo. Amém. Isso não foi um deboche, eu acredito. No final, nosso protagonista consegue subir na caçamba do carro e ir embora em segurança com seu irmão daquela fazenda em chamas. E cara, Nossa, que história. caramba, sabe, eu não entendo. Caso vocês não tenham notado ainda, aquele cientista Alan Fletcher, que conduziu o estudo dessa criatura que a gente viu agora e que tá desaparecido, esse cara provavelmente é o pai do nosso protagonista. Ele era amigo do Daryl, o mesmo cara que também foi citado naquela papelada. Eu vou explicar pra vocês a minha teoria. Alan Fletcher passou a estudar junto da sua empresa Elk Inc. criaturas intituladas Anjos Caídos. Pra ajudar nessa pesquisa, um amigo dele chamado Daryl desenvolveu uma câmera capaz de detectar essas coisas em meio às árvores. Ele que detectou a Eu tenho uma outra que teoria. fez a câmera? Eu tenho será? uma outra teoria. Lá vem. O pai desse moleque, impressionado pela inteligência que o filho tem, tentou desenvolver algum tipo de cura pro filho, porque não é possível. Então, ele fez experimentos. Infelizmente, ele criou isso. A câmera era pra detectar algum ser inteligente, só que o filho nunca era detectado. Entendeu? É isso. Inclusive, eu acho que o motivo que esse cara Essa é a tava minha sendo teoria. investigado, que tava censurado, seja justamente a invenção dessa câmera que ele criou. Enfim, com essa informação de que esses estudos Eu acho que era tudo uma trollagem do Benson, exatamente. Deixa eu cair os papéis. Grande bênção. O cara, mano, é a Dessa vez o Prentice, Benson né? estavam se sendo superou, feitos. véi. Chegou no governo dos Estados Unidos, o governo se prontificou de se apossar dessa inteligência, sabe-se lá pra quê? Alan Fletcher perdeu seu Claro. cargo, o seu sócio Daryl foi investigado, a sua empresa entrou pra fila de demolição, e é claro que eles não iam deixar uma mente como a do Fletcher com tanto conhecimento confidencial à toa por aí, né? Eles deram cabo dele, e muito provavelmente da esposa dele também. Lembra que no início do game era citado que eles dois haviam saído com pressa de casa tentando disfarçar? Eles já sabiam o que ia acontecer, e talvez tenham fugido de casa justamente pra não colocar os próprios Claro, pra não colocar os filhos. Falou, não, deixa esse daí pra trás. Esse daqui eu não levo, não. os filhos na fila de execução junto. Aquele documento cair na nossa frente, sim, foi narrativa. Uma narrativa meio preguiçosa, meio porca. Eles podiam muito bem ter feito o nosso protagonista achar essa papelada, sei lá, em cima do guarda-roupa do pai dele. Mas não tem problema a forma que foi. Eu passo pano porque literalmente tudo que a gente viu, meus amigos, é um game do Roblox. Eu não passo pano, não. Uma campanha com em torno de 1 hora com início, meio e fim, junto da sua própria mitologia e enigmas. Pô, mas tem Inclusive, muito falando em jogo no Roblox foda, gente. Tem, a galera tem tem muito vários. preconceito com Roblox. Tem vários jogos bons no A Roblox. galera fica se impressionando com o jogo do Roblox. Gente, Roblox tem muito jogo Vários bom, véi. jogos bons. Muito Vários mesmo. jogos bons. Enigmas, a senha da 4ª sessão, essa maldita senha. Eu preciso lembrar vocês que tudo isso que a gente viu é o capítulo 1 de 3. Essa história vai ter continuação. E eu tô explicando isso porque essa senha, até o momento, não foi encontrada. Rapaziada, eu respirei esse game e a sua comunidade por 3 dias seguidos e eu falo com propriedade. Essa senha não foi encontrada por ninguém ainda. E se foi encontrada, não divulgaram. Aí o editor falou pra Bom, eu meus que tinha amigos, senha. Eu sou muito burro. Ou o editor aqui do canal que é muito esperto. Basicamente, Sempre é o editor. Sempre é o editor, velho. Ô, Ipi, coloca o mando do editor do canal aí pra Pra escrever fazer o um roteiro. roteiro. Mano, sempre Mano, acontece coloca isso, o editor cara. pra escrever, pai. Não tá dando certo. O A edi- partir de hoje, o editor escreve. O editor e- tá editando, eu tenho e certeza você que ele faz edita. assim, ó. Ele olha pra monitor do lado e fala: Deixa eu procurar isso aqui. sobre essa senha, tem um parêntese pra se abrir aqui, que é o seguinte. Quando eu fui procurar a resposta pra essa questão, eu fui em Wiki, eu fui em Reddit, eu conversei com as pessoas que estavam no lobby do jogo. E eu não consegui a resposta. Porém, o Laximite foi simplesmente óbvio e genial ao mesmo tempo. Ele foi Cara, o mano Ele é vê um muito bom. tutorial no YouTube. numa long Laximite é play muito desse foda. game e matou a charada. Ele viu o tutorial. Cara, é a primeira coisa que eu veria, tá ligado? Meu herói! Genial, gênio, gênio. Laximite é um gênio. Gênio, cinema. Ô, e você sabe, se algum dia você demitir esse cara, você tá
O cara Você já tá tem as lascado, técnicas. O cara já véi. tem as Nos técnicas. comentários. Obrigado, Murilo, por mais uma vez salvar esse vídeo de ao ar incompleto. Vamos à resposta. Na seção 4 da papelada, ela confirma uma coisa. Lembra que eu tinha falado pra vocês que na fita escondida meio que dava a entender que o Alan Fletcher tinha criado o tal anjo caído? Foi isso mesmo. Basicamente, esse estudo todo foi feito pra criar um corpo pra dar um corpo novo a uma pessoa que teve o seu próprio debilitado. Essa pessoa se O filho. Caraca, com certeza é o filho. Aqui, ó. chamava Brian Groover. Quem é Brian Groover? Quem liga? O ponto é que a Elk Inc. criou todo esse corpo em laboratório, por isso que ele é meio esquisito. A ideia era Claro. transferir a consciência desse Brian pra esse corpo. E quando eles Era pra transferir a consciência desse corpo pra outro corpo. fizeram essa transferência, ela foi um sucesso. Eu coloco entre parênteses esse sucesso porque, em teoria, foi. Só que Assim, conseguiram criar um corpo, né? A consciência foi outra história. Ele falou entre parênteses, só que ele tá fazendo aspas e o editor colocou aspas. Olha lá. porque, em teoria, foi. Só que não tem como confirmar se realmente foi, porque, apesar do Achei Brian engraçado, tá foi agindo mal. normal, a equipe de Aleatoriamente. desenvolvimento começou a suspeitar que essa coisa tava se fingindo Eu de faria normal isso. pra Eu sair falaria com vantagem. errado. É tipo assim, a consciência do Brian não tava ali, tava um resquício dela. E algo que já tava naquele corpo tomou conta dele agora. A teoria mais aceita entre os cientistas da Elk é que o Brian morreu no momento da transferência de consciência. Chegou meio que só umas pinceladas lá naquele monstro. Em contrapartida, no corpo daquele monstro já tinha uma consciência. Agora o ponto é saber quem deu a consciência pra essa aberração primeiro. Eles notaram que tinha algo de errado, que talvez essa coisa tivesse fingindo ser uma pessoa boa por meio de análises cerebrais. Ondas cerebrais. Olha o nível. Ah, não, ele vai me fazer lembrar disso. Eu fiquei falando isso por 6 meses. Ele vai falar ondas cerebrais. Ondas cerebrais. Ondas cerebrais. Na seção 4, a gente também Ai, descobre não mais falou, uma ufa. coisinha. Algo que os Você não pesquisadores ia falar por chamaram mais de 7 o chão meses. silencioso. Basicamente, abaixo do prédio da Elk foi construída uma instalação à la Outlast, com mais de 50 andares pra baixo. Alan Fletcher, que era o CEO 50 Nossa, andar. 50. de tudo Andar é isso, não muito sabia andar, dessa véi. área. Ele não sabia que isso estava sendo feito. Não tinha a permissão dele ali. E quem construiu esse lugar foi uma pessoa que deveria ser o braço direito do Alan. Um cara chamado Dr. Saladin. Desviando dinheiro fortissimamente, o maluco não sabendo de O cara, braço direito dele, Essa desviou história tá grana muito boa, cara. pra fazer 50 Oh. andar pra baixo. E o maluco só vendo obra acontecendo e obra acontece e gente indo no elevador não entendendo nada. Mano, tá uma Cara, fofoca caminhão muito boa vai e isso vem, daqui. caminhão vai e vem. Ele, caramba, pra onde tá indo tanto concreto? Eu não sei nem o que dizer. E o que é esse piso silencioso? Então, lembra que nos foi citada por meio de uma fita que eram presidiários que faziam as missões de resgate desses experimentos? Esses prisioneiros tinham que ficar A missão de resgate. Taca em pra algum lá. lugar, né? Era bem cruel a parada. E bom, sobre a demolição do prédio da Elk, o governo dos Estados Unidos destruiu esse prédio justamente por conta dessa sala silenciosa. Os Estados Unidos queriam apenas os experimentos, eles não queriam ter posse desse lugar. E também não queriam que esses investigadores pensassem que toda essa instalação fosse deles. Até porque isso ia pegar bem mal. Tudo que eu expliquei pra vocês agora é a minha interpretação do que tem na seção 4. E agora eu vou deixar vocês aí com o IP do passado com menos informação. Fui. E eu sei que talvez tu que conhece esse game vai citar pra mim que eu não olhei a fita secreta que tem no menu. Eu assisti essa fita, e lá só tem uma pequena introdução ao Alan Fletcher e aos estudos dele. É curioso que essa fita dá a entender que foi ele quem criou os Anjos Caídos. Mas isso não é confirmado, só o futuro vai nos dizer. O que é aqui? Os Caídos. Mas isso não é confirmado, só o futuro vai nos dizer. A seção 4, arquivo com senha, confirmou isso. Ah, tá. O cara é bom, mano. Coloca Gostou, esse é maluco bom. pra revisar o seu roteiro, pô. Manda pra ele antes, fala assim, ó, vê se é isso daqui mesmo. E mais uma explicação, aquele 12 que apareceu na nossa porta realmente era só o Benson. Primeiro porque os Anjos Não, não era o Benson. Benção, Não era. O bagulho se transformou. Não era o Benção, nem fudendo. Era o Benson. Gente, no final era o Benson. Virou um idoso. Caraca, velho, o Benson é só trollagem, meu irmão. É só trollagem. do zóio. Caraca. Os Caídos não são skinwalkers, eles não fingem ser humanos. E segundo, esse velho nunca mais é citado no jogo. Então, muito provavelmente era só um artifício de medo pra dar susto mesmo. Bota no reto do Benson aí. Mas ele fala lá no arquivo Fala. que se você vê uma pessoa estranha no meio da floresta, você chama lá, se comunica. Porque é pode estranho, ser... né? Pode ser um bicho, então vai ter um plot desse daí, Então, eu ele acho. falava disso, ele falava justamente isso.
isso. Como identificaram não sei o que lá. Ele fala, ó, se você vê pessoas estranhas, isso pode ser um acho indício. que vai ter um plot aí. E vocês agora têm um TCC sobre tudo o que se sabe até o momento de Mulberry County, mais as minhas Sim. teorias. Esse tema foi muito pedido por vocês. Gostei, hein? Eu Gostei. achei foda. Vocês Eu achei gostaram? Eu achei muito divertido, incrível esse protagonista, maravilhoso, tá? Quero ver ele em mais histórias. Quero ver ele em mais histórias porque eu achei muito divertido Eu sei que acompanhar. a gente deu risada, mas É, foi bom. foi bom demais, pô. Essa foi boa.